Alteridade, essa é uma questão interessante. Eu vou fazer uma afirmação, hoje a gente vai estudar sobre esse assunto aqui, e com o tempo eu vou explicando isso, tá bom? Alteridade trinitária é um assunto que eu tenho escrito, tá bom? A alteridade trinitária como base para a saúde mental. Alteridade aplicado isso às psicopatologias, né? A alteridade é o outro, o alter, né? O outro ego, alter ego. Usando Emmanuel Levinas, que é um lituano, russo. Ele se dedicou depois a escrever pela língua francesa, mas é um lituano, nasceu em 25 de dezembro de 1905 e morreu em 1995, acho que é isso. Então ele passou as duas grandes guerras mundiais, né? Pegou ali, foi preso nos campos de concentração, foi aluno depois de Heidegger. Qual que é a importância disso? É a importância da gente entender que existia, naquele momento, o ideal iluminista. O ideal iluminista era aquela ideia de que é a nossa mente, ou a razão do ser humano, quem vai conduzir o ser humano à independência e a humanidade à independência. O que aconteceu como fruto disso era um período moderno, então, onde se entendia que a razão que conduziria o ser humano a esse lugar, e nós tivemos as duas grandes guerras mundiais, onde a gente quase se exterminou. Por conta disso, todo mundo viu que a razão não dá conta. É por isso que vem o movimento que o Francis Schaeffer fala, que é o movimento de a morte da razão. Tem até um livro dele assim, né? A Morte da Razão, que é a desilusão com esse ideal que existia na humanidade de que a razão iluminaria o ser humano, os caminhos do ser humano. Não deu certo, tá? E aí ele pegou exatamente Emmanuel Levinas, ele viveu debaixo do prejuízo que foi ser vendido a este tipo de entendimento sobre a vida. Foi preso nos campos de concentração e ele percebeu então que um ideal iluminista, que era literalmente a exaltação do eu, não funcionou porque não tinha o outro. Então veja, a gente se exterminou. Isso foi até um argumento que eu usei uma época em alguém que estava sofrendo em outros lugares aí, em outro estado, e a pessoa estava notadamente praticando um erro, e ela perguntou para mim assim, o que você acha de eu praticar esse erro? Eu falei, só de você perguntar, você já sabe que existe um problema, né? É porque a sua razão aí tem alguma coisa acendendo dentro de você. Eu falei, então, a razão não pode ser como um critério para saber a verdade, porque racionalmente a história já demonstra que isso não funcionou. O sentimento também não pode ser, porque se sentimentalmente, como tem muita gente, o meu sentimento for a minha satisfação da sua inexistência, é por isso que é daí que vem aqueles que têm poder para isso, de exterminar povos e assim sucessivamente, tá bom? Então o sentimento também não funciona. Então ele experimentou isso e viu que o fruto do iluminismo não deu certo, porque tinha a exaltação do eu, mas onde tinha eu não cabia o outro, tá bom? Eu vou abrir uma aspas, tá? Na história da educação, Piaget vai demonstrar no entendimento dele, só tem duas linhas, tá? Não tem outra. O resto só muda os nomes. Se a gente aprende de dentro para fora, ou se a gente aprende de fora para dentro. É só isso. Até hoje na igreja, aí, qualquer discussão que você tiver aí, são as mesmas. De dentro para fora, quem determina é a biologia. De fora para dentro, quem determina é a construção social. Tá bom? Só tem esses dois movimentos. Eu vou evitar dar nomes aqui para não encher sua cabeça de nome. Tá bom? Mas, então Piaget, entendendo que era de dentro para fora,
Piaget ele vai enxergando o movimento do desenvolvimento do ser humano. E no entendimento de Piaget, existe a razão, onde a razão é que vai trazer esse tipo de iluminação, e ela precisa, obrigatoriamente, então, da biologia para poder amadurecer, e à luz desse amadurecimento obrigatoriamente biológico é que as coisas vão acontecer, serão possíveis de acontecer. Então, tem até um livro que fala Para Onde Vai a Educação, de Piaget, onde ele divide em fases, em momentos de idades, só que para Piaget, ele fala que existe uma... Tá lá? Tá. Só que para Piaget, ele fala que existe diferença que não é de ano a ano assim, não. Existe uma diferença de 2, 3 anos, porque o ser humano não é matemático, tudo certinho assim, tá? Então, quando você vai, por exemplo, a educação seriada, para quem tem filho pequeno aí, você vai passar por isso. A educação seriada nada mais é do que fruto da escola piagetiana no Brasil, né? Onde ela diz assim, você vai fazer matrícula do seu filho, ele pergunta assim, quantos anos ele tem? Sei lá, 9. Faz aniversário quando? Ixi, isso é uma dor de cabeça o tamanho do dia inteiro. E daí se faz aniversário em maio, junho, a escola não sabe o que fazer, porque se você passar um ano, você vai traumatizar a criança porque estaria antecipando alguma coisa que ela não estaria biologicamente pronta para isso. Então, isso é uma perversão de Piaget, porque nem Piaget falava isso. Tem diferença de 2 a 3 anos. A escola está querendo levar como se fosse meses. Isso não existe. Isso é uma viagem total. Tá? Então, não é tão assim. Aí tem pais que ficam preocupados. Meu Deus, se eu pegar meu filho e colocar para cá, ele vai ficar traumatizado. Vai? Não, não vai, irmão. Porque é fruto desse mau entendimento de que, necessariamente, a razão precisa, obrigatoriamente, da biologia para poder se expressar. Ela precisa, mas não é obrigatória. Tá? Tem outras questões em jogo. Ok. Dito isso, então, a razão não deu conta, e Emmanuel Levinas viu isso. Então, ele é o cara que vem desenvolver na história aí da humanidade a ética do outro. Você precisa existir o outro. Ele era filho de judeu, né? Não precisa dizer mais nada. Tá bom? Para quem sabe ler um pinga-letra. Então, a gente já sabe disso faz muito tempo. Mas eu estou só mencionando isso como tem gente que, mesmo nas discussões acadêmicas, precisou passar por todo esse desvio para entender que a gente precisa do outro. O outro é com O maiúsculo. Então, ele diz que a gente radicalmente se define individualmente quando a gente radicalmente define o outro. E Piaget, então, enxergando o desenvolvimento do ser humano, ele fala que a criança, na primeira infância, 4, 5 anos ali, ela pensa que só existe ela, não existe o outro. Na construção da criança não existe o outro. Eu vou ser mais longe ainda. Na construção do ser humano não existe o outro. A gente fala, né, de acordo com Piaget, que na construção da criança o outro não existe. Aí a criança acha, por exemplo, que quando ela vai falar, o mundo tem que parar porque o mundo gira em torno dela. Aí você tem que ter dó do seu professor, do seu filho que tem 4, 5 anos, porque uma classe de 20 crianças, que todas as crianças pensam que o mundo tem que parar porque só existe ela, não existe o outro, entendeu qual é o problema? Todas as crianças estão falando ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela acha que o mundo tem que parar. Agora, você imagina a professora tendo que administrar o quê? A inserção no coração da criança do outro, com O maiúsculo. Tá bom? Só que a crítica que eu faria a Piaget, ele está correto, né? Mas a crítica que eu faria a Piaget neste caso aqui é que isso não é o problema da criança. Isso é o problema do ser humano não redimido. Quando ele caiu, acabou o outro. A Deus acabou, ele corta a relação com Deus, e Eva acabou, ele corta a relação com... O outro não existe mais. Só existe salubridade na relação se o outro existir. Mas só existe salubridade se Deus fizer com que esse outro exista dentro do nosso coração. É o que a gente chama, tudo isso estou falando, que é o que a gente chama de egoísmo, né? Que Paulo vai dizer, por exemplo, a Timóteo, que nos últimos tempos os dias seriam difíceis, porque os homens seriam egoístas.
A palavra que aparece para egoísta ali, no grego, é philautoi. Filéu, amar, autoi, si mesmo. Philautoi, amante de si mesmo. Não só não existe o outro, como a gente gosta que não exista o outro. Então o pessoal falou, nossa, vem a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento começou no Éden, irmão. Então eu entendi Piaget, que no processo de desenvolvimento isso existe mesmo, a criança não existe o outro, mas isso é um problema contínuo. Não significa que quando chegar com 8 anos de idade, 10 anos de idade, agora passa a existir outro. Não passa, não. Tanto que veio as 2 grandes guerras, a gente quase se matou. Aliás, quase não. A gente quase se exterminou, melhor dizendo. Se matar, a gente se matou. Então, Emmanuel Levinas é esse camarada que traz essa ideia na academia da necessidade do outro. Ok. A alteridade trinitária o meu ponto é que este outro, para que haja salubridade e a gente começar a fazer o jogo depois lá, nos problemas ditos de psicopatologia, esse outro ele precisa ser obrigatoriamente trinitário. Isso, eu estou chegando na lição. Por quê? Porque existem deuses aí no mundo, né, entendimentos de deuses que são unitários. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo, só existe o Deus. Tipo, não vou falar assim, mas eu não quero falar nome, né? Mas é tipo as igrejas arianas, tá bom? É o Deus. Jesus Cristo é alguém menor do que o Deus. Tem igrejas arianas hoje em dia, né? Eu comecei numa igreja ariana. Não sou ariano, não, tá bom, irmão? Só estou falando, né? Existe o Deus principal, o chefão. Ele que é essencialmente superior a todo mundo. Então, o problema com isso é que não existe essencialmente a necessidade do relacionamento. Eu preciso que você entenda o valor do essencial. Essencial é alguma coisa que, se alguma coisa deixar de ter, alguma coisa deixa de ser alguma coisa. Então, alguma coisa é essencial para que alguma coisa seja alguma coisa. Tá? Exemplo. Você vai dizer, pastor, não está filosófico? Não, é filosófico mesmo. É assim mesmo, não tem problema nenhum. Mas você vai ver como é que isso tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Significa que o exemplo mais simples assim, H2O são 2 elementos para que a água seja água. Essenciais. Se você tira um dos elementos, a água deixou de ser água, tá vendo? Então, H2O são elementos essenciais para que a água seja água. Não basta a sua existência. Se você tira, ela deixa de existir. Então, significa que o Deus, a transcendência, ela precisa ser, não pode ser unitária. Porque se ela for unitária, existisse um Deus que fosse uma pessoa só, não haveria necessidade do relacionamento. Logo, o relacionamento seria um capricho entre nós. Portanto, eu não teria como inserir o outro na relação. O outro está lá só para me atender. Acabou e a gente vai por aí, percebe? Quando eu entendo que não existe um Deus que é uma só pessoa, mas existe uma multiplicidade de pessoas na divindade, significa que existe essencialmente na existência da divindade o relacionamento. Portanto, só é possível nós sairmos do filautoísmo, que é sermos amantes de nós mesmos, se a divindade, que é a transcendência, não é energia, nada a ver não, tá? Eu só estou falando o ser transcendente, se esse ser for obrigatoriamente mais de uma pessoa. Porque aí na relação da divindade, essencialmente, existe o relacionamento entre outros. Portanto,
Todos sabemos que o egoísmo tem várias manifestações dele, isso é adoecedor, né? É doentio e adoecedor. Então, só existe a possibilidade de salubridade mental ou espiritual se o outro existir, e isso só é possível na Trindade. Ou, se você não quiser ser trinitário, meio herege, mas não tão herege, é ter duas pessoas na divindade. Seria a díade da divindade. O que seria estranho, a gente não acredita nisso, né? Então seria a tríade, tá bom? E para a gente entender que a tríade é essencial, a gente então faz, baseado no conhecimento da revelação, a distinção entre a trindade essencial e a trindade funcional. Se você tirar qualquer um dos dois, você acaba com a sociedade no mundo. Exemplo. Essencialmente, eles são iguais. Funcionalmente, eles são diferentes. Não tem como você quebrar isso aqui. Por quê? Porque o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito não é o Filho, o Espírito não é o Pai, o Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito. Ele é uma pessoa diferente. Então, quem negou isso, a gente daria os nomes, né? Seriam as religiões modalistas e assim por diante. Qual é o problema com isso? O problema é que, mais uma vez, você não tem a relação. Está vendo? Se você tirou a relação, acabou. Não há porquê. Se Deus não tem por que se relacionar, eu também não tenho por que me relacionar. Se quem é superior a mim não depende de relação, eu também não dependo. Então, só existe a possibilidade de uma relação saudável se, na essência, essa relação eternamente existiu. E ainda existe. E Jesus Cristo disse isso. Eu quero que vocês vão para o lugar e vejam a glória que eu tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Não tem nada a ver com vocês. Eu não preciso de vocês. Nunca precisei de vocês. E nunca vou precisar de vocês. Vocês estão entendendo? É bênção. Por quê? Porque existe uma relação na divindade que, por amor nessa relação eterna, ele então cria o ser humano e nós vamos aprender o que é um relacionamento amoroso, porque essencialmente esse relacionamento amoroso sempre existiu e sempre vai existir. Funcionalmente, o Pai é maior do que eu, Jesus Cristo disse em João capítulo 10, e depois ele diz, eu sou maior do que... Aliás, eu e o Pai somos um. Então existe uma distinção entre essencial e funcional. Essencial, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Funcionalmente, Pai, Filho e Espírito Santo são diferentes. Vamos colocar isso para a sociedade? Essencialmente, governo e autoridades civis e os cidadãos são iguais, essencialmente iguais. Funcionalmente, um é autoridade e outro não. Pais e filhos. Pais e filhos são essencialmente iguais. Funcionalmente, um é pai e outro é filho. Marido e mulher são essencialmente iguais. Pedro fala isso. Somos herdeiros da mesma graça de vida. Funcionalmente, um é marido e outro é mulher. Se você tira a essencialidade, vira tudo amiguinho e não há razão ou espaço para a autoridade entre nós. Acabou a autoridade civil, acabou a autoridade de pais e filhos, acabou a autoridade de professores e alunos, acabou a autoridade. Só que a sociedade não funciona sem autoridade. Você extermina. Se todo mundo virar só amiguinho, porque somos iguais. É isso que tem gente que tenta fazer, mas ele tenta, como autoridade, dizer que somos todo mundo. Não dá, velho. Tá? Agora, se você colocar todo mundo como funcionalmente diferentes e não essencialmente iguais, viramos totalmente diferentes e passamos o carro em cima um do outro. Porque achamos que somos melhores uns do que os outros.
Por quê? Por causa da função diferente, percebe? Aí o que existe é o espaço para o abuso da autoridade. Enquanto aqui você acaba com a autoridade, aqui você tem o abuso da autoridade. Para que haja uma sociedade salubre, onde é que vai existir a sociedade salubre? Onde existir a essencialidade e a diferença, a igualdade e a diferença. Isso só existe num Deus transcendente trinitário, que eternamente sempre foi assim. Por quê? Porque ou a gente entende isso, ou a gente não vai entender o que é a salubridade de uma vida espiritual. Essencialmente, eu enfatizei isso, essencialmente nós precisamos entender a essencialidade de algumas coisas. Portanto, a comunidade ela é essencial para uma vida saudável, comunidade, um grupo de pessoas, não é por causa do grupo de pessoas. Porque se for assim, existem outros grupos sem Deus e eles não oferecem exatamente o que precisamos para ter salubridade mental. Você tem esportes, você tem você tem lar de idosos, você tem qualquer lugar onde tenha grupo. Então, mas tem transcendência? Não, está faltando alguma coisa. Tem um livro do Philip Yancey chamado Igreja, Por que Me Importar? Redescobrindo o prazer de viver em comunidade. Porque a igreja é uma comunidade diferente de qualquer outra comunidade. Porque a igreja é uma comunidade da palavra. Ela é subserviente à palavra. A palavra é quem governa a igreja. E, comunitariamente, porque Deus é comunitário, eu tenho duas características, então, nessa comunidade. Primeiro, participam dela pessoas que Deus coloca e não pessoas que eu coloco. Participam dela pessoas que, se fosse da minha escolha, eu já teria tirado faz muito tempo. Porque todos nós participamos de grupos e nós só tiramos, nós não colocamos. Contador de contador, professor de professor, fazendeiro de fazendeiro, militar de militar, sei lá, entendeu assim? Você pega lá a associação dos professores. Mas eu só vou com este grupo de professor, porque aquele grupo de professor ali, pelo amor de Deus, esse cara lá, nem sei porque que aceita aquele cara lá como sócio do clube, nada a ver, velho. Mas ele é professor igual você. Você fala, nossa, mas aí você fica incomodado. E assim vai. As associações a gente separa e dentro das associações a gente separa mais ainda. Aí quando você chega na igreja, Deus colocou alguém. Basta ver Pedro lá, né? Quando Deus coloca os gentios, Pedro diz, não. Aí Jesus Cristo diz, quem está colocando sou eu. Pedro diz, sim, senhor. Se o senhor está colocando, eu aceito. Então, dentro da igreja, a gente vai ter que aceitar quem Deus coloca. Interessante, né? Só que se fosse só isso, você pode ter o corrompimento dessa comunidade. Para que isso não aconteça, é por isso que esse grupo de pessoas, que não é porque a gente é um grupo de pessoas legaisinhas, não tem ninguém legal aqui. O único legal é Jesus Cristo, nós não valemos nada. Então, para que a gente não se iluda, ai, que gostoso ficar lá quatro pessoas, ai, que legal, vir mais 20 pessoas. Mas se você tirou a palavra, a corrupção toma conta. O Antigo Testamento já diz isso, né? Onde falta o conhecimento, onde falta a profecia, o povo se corrompe. Então, como ela é subserviente à palavra e está na igreja pessoas que não sou eu que coloco, essa comunidade governada pelo Senhor, por intermédio da palavra, vai operar as correções necessárias nos corações. Por isso que, na multidão de conselheiros, tem sabedoria. E é por isso que, já na Bíblia, não é entre nós não, quando o ser humano quer pisar na bola, ele se isola da comunidade. É só olhar.
parábola dos 2 filhos. O camarada quer pisar na bola, ele sai da casa do pai. Isso é repetido, irmão. Toda vez. Jonas, quando ele não quer ir para onde Deus mandou, ele vai para Tarsis, que era no fim do mundo, onde a palavra de Deus não tinha ido. Ele quer ir para onde a palavra de Deus não governa. Então, a primeira demonstração de uma falta de salubridade espiritual que você ou eu queremos exercer no território do nosso coração uma autocracia, onde na minha vida quem manda sou eu, você começa a demonstrar que a igreja está cheia de defeito. E está mesmo, você e eu. Isso que é miraculoso. Tira Deus da jogada, nós não prestamos. Nenhum de nós presta. Mas como ela é uma comunidade da palavra, aí você diz assim, eu acho que você não deve ser assim. Aí alguém, minimamente são, deve perguntar assim, de onde você tirou isso? E aí outro alguém, minimamente são, diz assim, da palavra. Onde? A palavra diz que eu não devo assassinar. É o cavaleiro vermelho lá, quando aparece que ele vai matar, deu a espada para matar uns aos outros ali, o pessoal fala que é perseguição contra a igreja, porque o termo que aparece ali para matar é assassinar. Então, a ideia de assassinar os crentes. Por quê? Porque Apocalipse demonstra que Satanás, que foi expulso do céu, está irado, sabe que pouco tempo lhe resta, tentou evitar o nascimento do Messias, não conseguiu, tentou evitar o ministério do Messias, não conseguiu, agora o texto está dizendo que ele vai contra aqueles que são amantes de Jesus Cristo e guardadores dos mandamentos de Deus. Quem? Nós. Então veja que, essencialmente, a comunidade é uma coisa essencial para a nossa vida, porque Deus é comunitário. Então, Emmanuel Levinas, eu concordo com ele, quando ele está querendo ir contra o ideal iluminista, mas ele bateu na trave, porque foi imanente demais a comunidade dele. A comunidade, ela só vai ser salubre se ela tiver transcendência. E só tem transcendência se for num Deus que for tripessoal. Porque existe o outro desde sempre na relação. Então, Deus que existe o outro desde sempre na relação, está ensinando para mim e para você como é que a gente coexiste saudavelmente na relação com o outro. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo coexistem harmoniosamente. Você tem uma demonstração disso, dessa harmonia celestial, naquela imagem de Ezequiel capítulo 1, onde os arcanjos aparecem ali, e eles têm, cada lado tem um rosto, de maneira que, quando eles andam de um lado para o outro, eles estão sempre andando para frente. E, embora hajam 4 rostos, há uma harmonia na hora de andar. Isso é impressionante. Essa harmonia nós desconhecemos. A gente tem marido e mulher, a gente não consegue se acertar. 2. Teve 2 pessoas na face da... Não é você e eu, não estou falando do seu casamento, irmão. Adão e Eva, 2 pessoas na humanidade, o planeta para tomar conta, Deus todo dia conversando com eles não se acertaram. Impressionante, velho. Agora, Deus sempre se acertou. E Ele vai ensinar para nós como é se acertar. Porque isso é essencial na divindade. Então, quando a gente entende isso, eu entendo, primeiro, a essencialidade do transcendente. Segundo, sem isso, não existe salubridade. Segundo, a essencialidade da comunidade. Não é a comunidade fazer da igreja um Rotary crente, não. Não tenta fazer isso que não vai dar certo. A comunidade é subserviente da palavra. Então tem muita gente que quer vir na igreja como se a igreja fosse um Rotary. A gente só não põe para fora porque Deus não manda pôr para fora assim.
tem que aparecer mais alguma coisa evidente, mas com certeza a gente pode dar nomes de pessoas que se percebe que a pessoa está vindo aqui a passeio. Ela não entendeu que para ter salubridade na vida dela, ela precisa da igreja. Por quê? Porque a igreja, a comunidade, ela é subserviente à palavra. E aí a palavra vai chegar e dizer para mim assim, velho, você está viajando. Não é assim, não. Aí você diz, ai, velho, não, de onde você tirou isso? Da sua cabeça? Você é melhor do que eu? Não, eu sou igual a você, está pior que você. Mas não é. A diferença entre nós é a disposição de sermos voluntariamente subservientes à palavra. Isso tem diferença. De pilantragem, todos nós somos iguais. De subserviência à palavra, todos nós somos diferentes. Tem nomes para isso, eu só não estou dando esses nomes, eu estou dando outros nomes para ver se entra na nossa cabeça. Subservientemente à palavra, somos bem diferentes. Todos nós. Não é eu assim, todos nós somos diferentes. E é bom que seja assim. Porque nem todo mundo foi Moisés. Mas não foi Moisés que conduziu o povo na Terra Prometida. Interessante. Então, cuidado para você não tentar nos comparar com a nossa malignidade. Nem precisa. A gente confessa isso na profissão de fé. Você é pilantra? Sou. Você não vale nada? É, eu sou eu mesmo. Sabe que você não vai para o céu? Sei. Merece o quê? O quinto dos infernos. A gente promete isso. A gente confessa isso. Então, você confessar por baixo não está dizendo nada. Porque todos nós somos assim. Agora, você toma cuidado quando você quiser negar a diferença de voluntariedade na subserviência à palavra. Ixi, aí o negócio é complicado. Você vai ter que justificar isso. Não é o fato de que somos iguais na malignidade que somos iguais na bondade. Esse é um argumento totalmente falacioso. E por que a gente levanta isso? Porque a gente não quer a transcendência da comunidade. Aí, quando eu não consigo isso, qual é o próximo passo? Me afastar da comunidade. Então, preste bem atenção. A comunidade transcendente é essencial para uma vida de salubridade mental. Se você não entender isso, você caminha passos largos para a loucura. E não tem o que eu possa fazer por você. A comunidade é essencial na nossa comunidade transcendente, no nosso caminho para uma vida de salubridade mental. Ok. Então, nisso, a comunidade é essencial, Deus é essencial e o Espírito Santo é essencial. Por que eu estou falando que o Espírito Santo é essencial? Primeiro porque tem gente que acha, às vezes quando eu prego sobre o Espírito Santo, eu fui pregar lá em Jataí, um pastor falou, nossa, ele é pentecostal, né? Eu falei, sou do Pentecoste, velho. Agora o pastor presidente fala do Espírito Santo, ele é pentecostal. Tá, se você quer falar isso, eu sou. Não tenho medo nenhum de assumir. Por quê? Porque nós não precisamos do Espírito Santo para a conversão e todos nós entendemos isso. Quem é que como é que fala? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí todo mundo fala, Espírito Santo. Deixa eu ver se é o texto de Romanos 8. Acho que é isso. Se não for, devia ser, mas acho que é. Está na minha cabeça esse. Ou é 8, Meu ponto agora, então, eu estou aprofundando. A gente precisa do Espírito Santo não só para a conversão. A comunidade subserviente à palavra precisa do Espírito Santo agindo nela. Senão a gente, se depender de nós, a gente não vai conseguir. Isso, olha aqui, ó. Romanos 8, verso 9. Abra lá, sua Bíblia. Qual é a diferença do que eu estou falando?
A diferença do que eu estou falando são aplicar estas coisas para os problemas ditos, entre aspas, de saúde mental. A gente normalmente foi relegado o tema da Trindade, ele foi relegado a um tema dos credos e confissões da história, que a gente não precisa mais porque a gente já entende que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, então isso é totalmente desnecessário na minha vida. Você não está entendendo? Isso é totalmente essencial na nossa vida. Não é só o entendimento de que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o entendimento de que o Espírito Santo está ativo nesta comunidade. Sem isso, não existe salubridade na comunidade. Ele diz aqui, verso 9, vós, porém, Romanos, 8, 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, tá vendo? Ou seja, não há possibilidade de alguém ser de Cristo sem o Espírito Santo. A pergunta é, por quê? Eu acho que é esse texto aqui, 1 Coríntios 12, abra lá. A razão está aqui, verso 3. Não é possível, presta atenção, ser de Cristo sem ter o Espírito Santo. Deu para entender isso? Não é possível ser de Cristo sem ter o Espírito Santo. Então, o entendimento histórico de que, eu sou cristão, mas eu ainda não tenho Espírito Santo, isso é um bizarro, velho. Isso é muito estranho. Isso, biblicamente, é estranho. Tá? Tem outros nomes, eu só não vou dar esses outros nomes aí. Verso 3. Por isso, 1 Coríntios 12, verso 3. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus não fala isso. Maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então aqui eu até diria assim, presta atenção. Se eu levar em consideração João, esse é interessante, esse argumento aqui é interessante. João, deixa eu só ver aqui, está na minha cabeça aqui. Evangelho de João. João capítulo 1. Porque eu não ia falar nada disso, é só porque veio na minha cabeça agora aqui. Eu lembrei, mas isso é importante. João capítulo 1, verso 12, tudo que vem no começo de frase ou no final de frase no grego é uma ênfase, tá bom? Então, no verso 12 e no verso 13, ele está falando aqui o finalzinho, nem da vontade do homem, verso 13, mas de Deus, tá vendo? O de Deus é porque isso aqui é uma ênfase bem grande, tá? Verso 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ninguém fala Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, tá vendo? Os quais, quem que nasceu? Verso 13. Não nasceram do sangue. Aqui, a expressão em português é no plural. Significa que, literalmente, a tradução deveria ser: eles não nasceram de sangues. A que ele está se referindo? A sua ascendência. Por isso que nem todo filho de Israel é de fato israelita. Esse foi um engano lá do povo judeu, que misturou eles serem escolhidos para serem receptores da revelação, mas não obrigatoriamente para serem regenerados. É por isso que o tempo todo isso está misturado lá, e ele está dizendo, vocês precisam circuncidar o vosso coração o tempo todo, está vendo? Porque nem todo mundo de Israel é de fato israelita. Não é pelo fato da sua ascendência, meu tataravô foi fundador da igreja, e meu avô trabalhou aqui, e meu pai foi uma bênção. E você quem é? Vou falar isso com as mulheres ali, interessante, no sábado. Venha. Então, aqui não nasceram de sangues, se seu pai for uma bênção, amém, mas você precisa ser também. Não nasceram da vontade da carne e não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Deus é quem faz. Por quê? Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for
pelo Espírito Santo. Então, a gente fala para receber o Espírito Santo ou é o Espírito Santo que entra para a gente poder falar? Significa, meu ponto até agora, introdutório o Espírito Santo ativo não só para a conversão, mas para a manutenção da vida é essencial para termos uma vida espiritual saudável. Me converti, 16, tem gente que grava isso, eu não gravei. Isso não era importante para mim. 16, 17 anos, assim, mais ou menos, né? Eu tenho 43 estendido, né? Eu já assumo. Eu já saí dos 42 estendido. Eu nasci em 74, mas tenho 43, entendeu? Faz a conta aí, né? Tira uns anos que não foi bom, tal, vamos fora, não sei o quê, sobrou ali 43, né? Então, eu preciso do Espírito Santo hoje para ter uma vida cristã saudável e um ministério saudável. Não, mas você tem 30 anos de conversão, sei lá, alguns anos de conversão. Não interessa, irmão. O Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo não significa o governo do Espírito Santo pleno. Então, habitados pelo Espírito é diferente de sermos cheios do Espírito. Então, não confunda a quantidade de anos de conversão com automaticamente enchimento do Espírito Santo. Não funciona assim. Tempo de vida cristã não é sinônimo de vida cheia do Espírito Santo. O que significa que eu tenho que olhar para a minha vida hoje mais consciente de quando eu estava no início da conversão e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos orar. Primeiro quem tem que orar aqui sou eu. Se eu orava antes, vixe. Se eu lia a palavra antes, vixe. Ou, se for recém-convertido, nossa Senhora. Ou, vixe Maria, preciso muito, né? Está precisando mesmo. Acho que deixa eu só abrir aqui antes de... 2 Pedro, capítulo 1, sobre essa necessidade de estas coisas existirem e aumentarem, não é da minha cabeça isso, irmãos. É só porque às vezes a gente esquece de que o Espírito Santo é essencial na conversão e é essencial a dependência do Espírito Santo para sermos saudáveis. O que significa que nós precisamos ser uma comunidade que entende a dependência do Espírito e busca o enchimento do Espírito. Se você acha que isso é ser pentecostal, nós somos pentecostal. Não tem problema nenhum. Mas não existe vida saudável sem, todo dia, clamarmos misericórdia ao Espírito Santo de Deus. Se você está tentando ter uma vida espiritual sem o Espírito, não vai dar. Eu quero mostrar que, então, essa transcendência tira a gente do status de Rotary Club crente, como tem muita igreja que é. Nós não somos assim, irmão. Eu sei que nós não somos, tá? Só porque está gravando. Mas nós não somos assim. Porque senão a gente vai chegar a um monte de regrinha entre nós e a gente vai virar uma igreja legalista. Nós precisamos do Espírito Santo para limpar a nossa alma. 2 Pedro, né? Capítulo 1, verso 5. Por isso vós... verso 4. Nos têm sido doadas preciosas e muito grandes promessas, para que pelas promessas vos tornem coparticipantes da natureza divina. Caraca, velho. Coparticipantes da natureza. Você entende o que é isso? Aquilo que Deus é, a gente vai ser cada vez mais. Então, se Deus é harmônico na relação, quanto mais coparticipante da natureza divina, mais harmonia eu terei nas relações. Não dá para viver, como tem gente que tenta, uma vida sem a comunidade, uma vida sem relacionamento. Eu quero ter um contato direto com o divino. Não tem, irmão.
contato direto com o divino é pela comunidade. Ou a gente entende isso, ou você, sei lá, ou você está morto espiritual, ou é bem ignorante espiritual. Ou os dois, sei lá. Mas com certeza correta não está. Eu vejo algumas pessoas que tentam fazer uma vida espiritual em contato direto com Deus, excluindo a comunidade. Seria a mesma coisa que o filho tentasse ser espiritual sem o pai, sem o Espírito Santo, seria estranho. Eu sou o divino, quem? Só eu. Não preciso do pai. Nossa, é muito esquisito isso, velho. A gente precisa essencialmente da comunidade. Não é porque domingo eu venho na igreja. Sem a comunidade, eu não terei vida saudável espiritual. Porque a comunidade transcendente é subserviente à palavra. Mas isso não pode ser alguma coisa morta, como se Deus não agisse. Deus age para a gente se tornar, a cada dia, co-participante da natureza divina. O problema é que as pessoas querem os efeitos de alguém que se relaciona com o divino através da comunidade vai sendo limpo pelo Espírito Santo, mas não querem a relação nem com o Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito Santo. Eu, tecnicamente, chamo isso de maconha espiritual. É verdade. Ele só quer o barato. Oração que deixa alguém calmo? Vamos orar. Para quem? Sei lá, não estou nem aí. Nem me importa se tem alguém do outro lado. Só a hora que vai dar o barato eu vou ficar uma pessoa, um maridão bom, uma mulher boa. Isso é de uma... Por isso que vida de oração, tem muita vida de oração que não tem transcendência, irmão. Por isso a minha pergunta é, você tem certeza, a gente quer uma vida de oração para quê? Cuidado com isso. Você tem Elias, onde um monte de profetas tinham uma vida de oração e eles estavam gritando para ninguém. E ele disse, fala mais, vai que o Deus de vocês está dormindo, grita mais alto para ver se dá certo. Deu? Não. Um que entendia que estava falando com Deus com um objetivo, falou e resolveu. Vida de oração não quer dizer absolutamente nada, irmão. Nada. Ou a gente ora a Deus. Para quê? Para que a minha vontade seja subserviente à vontade do Pai. Jesus ensinou isso. Eu venho fazer a vontade do meu Pai. É por isso que vocês me estranham. Por isso que os fariseus estranham. Vocês não estão aqui para fazer a vontade do Pai. Então, nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai? Sério mesmo, irmãos? A gente tem que se perguntar isso. Senão, a nossa vida fica estéril. Por quê? Porque, no final das contas, eu só quero uma comunidade para basilar a minha vontade. Isso não é vida espiritual saudável. Olha o que ele diz aqui. Para ser coparticipante dessa natureza, ele diz, associai, verso 5, né? Reunindo a vosso esforço, associem a vossa fé a um monte de coisa, domínio próprio, perseverança, blá, blá, blá. Verso 8 é o que me interessa. Essas coisas, a associação dos aspectos da vida cristã, existindo em vós e em vós aumentando, é para existir e aumentar o quê? A harmonia entre as áreas da vida cristã. É estranho para mim quando alguém diz assim, mas eu sou um cara de fé, não quero ser um cara de conhecimento. Embora não seja uma lista exaustiva, o texto diz, no verso 5, com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento... Tem fé, virtude e conhecimento. Só que ele diz, eu tenho que trabalhar para associar. Por quê? Porque em Cristo, onde se encontram todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria, fé, virtude e conhecimento é natural, harmônico. Em nós tem que ser trabalhado. Porque se deixar, a gente quer ter fé sem conhecimento, isso é misticismo. Nós não somos assim. Ou conhecimento sem fé, isso é arrogância. Nós somos assim. Entendeu? Fé com conhecimento, todo mundo que botou... Você quer um exemplo mais claro de conhecimento?
quando Deus dá uma injeção lá em Salomão, aí diz que a rainha de Sabá ficou embasbacada ao ouvir falar de Salomão, e diz o texto que os reis eles eram talhados e experimentados na educação meramente imanente em todo o enigma. E a rainha de Sabá achou que Salomão tinha alguma coisa apenas imanente. E diz o texto que ela testou Salomão e não houve enigma difícil demais para ele responder. E Salomão não era Jesus Cristo. Você está achando Salomão grande? Fala com Jesus para você ver. Aí você vai ver. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior do que a lei. Eis aqui quem é maior do que o sábado. Eis aqui quem é maior do que os anjos. Eis aqui quem é maior do que Moisés. Moisés é chamado de servo, mas Jesus é filho. Ixi. Moisés e Jesus eram servos, mas Jesus tinha um reino e ele governa, e Moisés não. É bem diferente, irmão. Eu fico espantado com Salomão. Mas quando eu fico espantado com Salomão, eu fico mais espantado ainda com Jesus. Porque nele, fé e virtude é natural. E a gente vai ter que trabalhar para ser harmônico. Mas se nele tem harmonia, essa harmonia é possível. Não só é possível, como é necessária. Não existe, prestem atenção, possibilidade de desenvolver fé, conhecimento, separados um do outro, e isso ser saudável. Essa possibilidade não existe. Se for separado, é doentio. Você vai dizer, mas eu sou burro, cavalo velho não aprende truque novo. Vem cá, tudo que eu falei para você, você não aprendeu até agora? Você não é mais velho do que eu? Isso é só uma desculpa do nosso coração para a gente inventar a moda de não buscar fé e conhecimento. É só isso, irmão. Isso é só papo furado. Quando não quer, fala logo que não quer. Porque quando quer, até cavalo velho aprende truque novo. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro. E aí ele disse, achou que terminou? Está aqui, ó. Verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Que coisas? A associação das áreas da vida cristã. Para quê? Para nos tornar, não é para que eu fique fera na fé e no conhecimento, é para que eu me torne coparticipantes da natureza divina. O que significa o seguinte: Pai, Filho e Espírito Santo brigam? Não. Porque no relacionamento o outro é harmônico. Cara, isso é estranho, porque todos nós somos casados, minha esposa está aí, a gente tem diferenças. E a gente tem dificuldade de harmonizar as diferenças. E a gente tem que trabalhar para harmonizar as diferenças. Mas cheio do Espírito Santo nós conseguimos. Porque humanamente a gente não consegue. Por quê? Porque nós não prestamos, irmão. Nem eu, nem você. Ninguém aqui presta. Isso nós já sabemos. Mas que existe diferença na voluntariedade da subserviência, isso existe. E é aqui que mora o segredo. Então ele diz, é cego vendo o que está perto. Está vendo? É um cego que só vê aquilo que está na sua própria frente. É um cego que vê aquilo que está em volta do seu próprio umbigo. É isso que normalmente é o cara que pediu o dinheiro lá para o pai, a herança. Por quê? Porque ele estava vendo só o umbigo. É Paulo dizendo que o nosso sofrimento de agora não se compara com o porvir, que é para a gente não ver só o umbigo. É a Bíblia dizendo que Moisés largou as coisas
pecaminosas que existiam naquele momento de opção para ele, não é que a riqueza seja pecaminoso, porque Jó era o mais rico do Oriente e não era pecaminoso, Salomão inicialmente era rico e não era pecaminoso, depois é que ele se perverteu, então riqueza não é o problema. Então você tem Moisés que nas opções que ele tinha, ele diz, porque ele estava de olho no galardão, ele fez as opções corretas. Então, por isso, verso 10, procurai com diligência ou esforço ou vontade cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Para quem? Para Deus? Será que Deus vai ficar surpreso? Agora, esse cara é crente, meu rapaz, você me surpreendeu, velho. Que é isso, hein? Agora, não, ixi, você me decepcionou. Nossa, velho, eu não imaginava que você ia ser assim. Eu tinha esperança em você. Você acha que Deus é assim? Não. A gente só está confirmando, sabe para quem? No final das contas, eu estou trabalhando, tal, pregando e tentando ser crente para quê? Para no final dizer, eu sou crente mesmo. Todo mundo diz, não é. Não, mas eu sou por quê? Porque eu, em outro momento eu não faria isso, não, velho. Eu dava uma bifa na cara lá e tal, mas Deus é harmônico, eu aprendi a harmonia, caraca, velho, até eu estou me surpreendendo. Eu sou crente mesmo. Você está tentando, você precisa trabalhar para convencer quem? Você e uma comunidade que vai precisar ver isso em você e vice-versa. Porque senão tem muita gente que tenta jogar a comunidade no bolso. É engraçado. Não faz isso não, irmão. Se você for por esse caminho, você vai se dar mal. Esse é um caminho de demonstração de que a gente quer se isolar. Então, ou eu mato os outros, ou eu me afasto dos outros. Mas o outro, para mim, não cabe mais. Aí o outro tem problema, a comunidade tem problema. Mas passou o tempo todo. Eu dou um monte de exemplo para vocês. Teve um camarada... sei lá, vamos embora. Eu não vou gastar meu tempo aqui, não. Vamos embora. E aí ele diz assim, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Beleza, João, aí agora sim, 14:16. Tudo isso eu falei para chegar em João 14:16, beleza, que é o ponto da nossa lição de hoje. Que e eu, entendendo essa essencialidade, isso é importante, porque isso aqui não é jogo de palavras. Hoje a gente entende isso, irmão. Caixão para nós. E eu rogarei ao Pai, agora eu vou andar um pouquinho mais rápido, tá? Isso aqui eu queria andar devagar para a gente entender onde nós estamos, a essencialidade das coisas e como é que a salubridade acontece na nossa vida, tá? Então vamos lá. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade. Meu ponto, então, é o Espírito Santo. Tem 1 milhão de coisas para falar do Espírito Santo, eu estou só selecionando algumas coisas que eu entendo serem importantes agora. A Consolador aqui, a palavra que aparece aqui é Paráclito, né? É a mesma palavra que aparece para Jesus Cristo. Paráclito é uma junção de dois termos que, no final das contas, significa alguém para ficar ao lado de outra pessoa. Um paráclito, ou confortador, é alguém para ficar ao lado de outra pessoa. Qual é o problema com isso? É que muita gente entendeu que o paráclito, então, que era usado alguém para ficar ao lado de outra pessoa, para essa pessoa que precisasse de uma determinada situação emergente. Quem é que precisava, naquele momento, naquela circunstância? O advogado. A família, quando precisava, chamava um advogado. O advogado era esse, o advogado da família era esse, naquele momento, o paráclito da família. Alguém para ficar ao lado da família. Alguém para ficar ao lado da família, a gente tem um paráclito permanente. A gente tem um servidor público interno, que não dorme, que está à nossa disposição, que basta abrir a boca e falar, ele já está lá dentro, aguardando. Que não vai sair, e depois a gente fica, como é que põe de volta para dentro? Que isso é o grande problema, você esfrega a lâmpada, o mágico sai, o problema não é ele sair, ele voltar de novo. Esse mágico que está aqui dentro, ele não sai. Pode esfregar à vontade, pode falar à vontade, que ele não sai daí de dentro. Se eu fosse... Todos nós já nos perguntamos assim, caraca, se eu tivesse um gênio da lâmpada... Então, mas você tem. O problema é que às vezes não pede. Mas que a gente tem um gênio da lâmpada, a gente tem. E a minha pergunta é simples. O que é que você já pediu para o Espírito Santo para mudar em você? Que você sabe que precisa ser mudado. Você já falou assim, claramente para o Espírito Santo,
Na boa, velho. Vamos lá. Não concordo com isso. Eu acho que você escreveu está errado. Não é desse jeito. E aí você briga o tanto que você quiser, velho. E o Espírito Santo vai dizer, aham, terminou? Aham, Gerado. Aí você vai, até podia estar, mas não podia falar de outro jeito. Espírito Santo, Gerado. Tá bom, Espírito Santo. Eu não quero ser desse jeito. E se tenho mínima vontade, eu estou tropeçando. O senhor pode me ajudar a ser aquilo que eu não consigo ser? A gente pede isso para Deus todo dia. O gênio da lâmpada está aí dentro. Não está pedindo por quê? Porque o Espírito Santo é esse. Não adianta vir na igreja, irmão. Porque a comunidade é essencial, mas uma comunidade transcendente, subserviente à palavra, que aponta para o Espírito Santo. Então tem gente que quer ser crente sem o Espírito Santo. Aí faz um monte de regra, põe roupa. Eu estava com uma camisa assim uma vez, assim, desse jeito, assim. Aí um cara olhou na frente da minha casa, eu queria pedir um dinheiro para o senhor é crente, né? Professor, logo vi pela camisa. Velho, nada a ver, não tinha nem... que viagem, velho, nada a ver isso. Aí tem gente que vem na igreja, fala, nossa, pastor, meu filho se perdeu, veio na igreja, eu levei na igreja. Esse é o problema, você só levou. Eu vim na igreja, estou me perdendo. Esse é o problema, você só veio. Vir não quer dizer nada, irmão. A gente precisa ser subserviente à palavra. E a palavra diz, a gente necessita do Espírito Santo, que é um paráclito, que foi chamado para andar do nosso lado. E ele anda do nosso lado dentro da gente. E aí diz o texto. Então, esse paráclito, né? Tem muita gente, então, que entende que o paráclito é esse confortador, que veio nos confortar no momento, no mundo de angústia. E aí um paráclito é um consolador, como é traduzido em algumas Bíblias, né? É esse que vem consolar. E a gente tem que sofrer mais. Está quase a doutrina de Balaão, que é mais ou menos assim, os nicolaítas, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para ter mais graça, bora pecar mais. É o mesmo raciocínio quando você entende que o paráclito é o consolador. Então, se eu quero ser mais consolado, eu tenho que ficar mais desgraçado. E aí tem gente que cultiva o sofrimento dentro da igreja. Por quê? Porque se eu não tiver sofrimento, ele vai me consolar de quê? Eu preciso do Espírito Santo. Então, para que ele seja necessário, eu preciso estar desgraçado. Então, irmão. Mas isso é uma doutrina mais ou menos dos nicolaítas, né? Eu vou dizer 3 traduções. Eu vou dizer o nome das traduções para não ficar apavorado, né? Porque elas não são protestantes, mas são boas traduções. Tem 2 que colocam lá paráclito. Olha que interessante. No texto lá não põe nem consolador, nem confortador, põe paráclito. Mas tem uma que põe assim, me ajuda aí, pessoal aí de direito, português. Tem uma que põe assim, né? Ele é o valedor. Que nome estranho, velho. Valedor. Valei-me Jesus, né? Talvez seja daí que vem valer. Não é daí não, tô brincando. Então, na tradução inglesa, colocou como confortador, na King James, né? Mas a grande literalmente comforter, né? Confortador. Mas confortador não é consolador. Na tradução inglesa, naquele momento, o inglês significava confortador, uma origem do latim que significava com força. Então, um conforter, um confortador, não é quem vinha consolar, é quem vinha dar força. E aí mudou. Porque quem vem consolar, eu preciso estar desgraçado para ser consolado. Quem vem dar força, dá força para eu poder batalhar e vencer as batalhas. Exatamente isso. O Espírito Santo é um conforter, desde que a gente entenda que isso é para nos dar a força que nós não temos, para batalhar as lutas que nós temos e vencermos essas lutas. Então, a gente precisa do conforter. Essencialmente, não só, eu nem vou dizer que precisa para conversão, eu vou dizer que alguém fala para o Espírito Santo para ele entrar, ou é o Espírito Santo que entra para depois ele falar?
Se a gente está desesperadamente corrupto, não funciona direito, está morto nos delitos e pecados, como é que um morto vai dizer, eu preciso de Jesus Cristo? Isso é piada, irmão. Não vai dizer nunca, está morto, não pode falar. Então, para que ele fale, tem que acontecer o que com ele? Ter vida? E como é que Deus dá vida? Pelo Comforter. Então, onde o Comforter anda, o clamor acontece. Jó fala isso. Deus agrilhoa os ímpios e eles não clamam por socorro. Mas aos seus filhos, quando ele lhes aperta, eles abrem a boca. Como é que a gente sabe quem que é crente e quem que não é? Deus vai lá e dá um beliscão. Um beliscão espiritual. Vai. Se for ímpio, irmão, morre, mas não fala. Por quê? Porque está morto. Se for crente, se apertou. Ai! Ai, doeu! Então, toda vez que o povo abriu a boca, toda vez Deus atendeu. Aí a minha pergunta é, se eu estou tendo dificuldade no meu progresso espiritual, e a Bíblia mostra no Antigo Testamento várias e várias passagens onde o povo pisava na bola, Deus apertava, ele clamava e Deus mudava. Toda vez, não há nenhuma vez em que o povo clamou e Deus não mudou, por mais desgraçada que fosse a vida das pessoas naquele momento. Toda vez que clamou, Deus atendeu. E aí a gente tem dificuldades. Eu pergunto, a gente está clamando ao Espírito Santo todo dia, dizendo, me faz o que eu não sou? Porque se você não clamou, irmão, eu não posso mudar a sua realidade. É porque você está morto. Só o Espírito Santo pode mudar isso. Eu posso clamar a Ele para dizer, Senhor, Ele está morto, Ele precisa do Senhor. É isso que eu posso fazer, a gente deve fazer. Mas eu não tenho como dar o Espírito Santo para você. Teve um mágico lá que achou que, eu quero esse poder aí, velho. Naruto, Shazam. Aí dá o Espírito Santo. Não, ele diz, não, aqui não tem Naruto, não. Aqui não é assim, não. Quem manda aqui sou eu. Não é desse jeito, você está viajando, velho. O seu dinheiro seja maldito para você. O Espírito Santo sopra onde Ele quer. É por isso que a comunidade espiritual é interessante. A gente não manda quem entra na igreja. É o Espírito Santo que manda. E quando Ele botar para dentro, não sejamos nós a botar para fora. Mas quando Ele botar para fora, não sejamos nós a querer colocar aqui dentro. Toma cuidado. O movimento espiritual é um negócio sinistro. Então, a gente clama. Se Deus levantou um povo... Você já andou com uma pessoa desesperançosa? Eu já. Uma pessoa. Eu tinha que ficar umas 2, 3 semanas para tentar voltar ao piso zero. Porque eu chegava lá com 50 espiritual e saía com 75 negativo. Demorava uma semana para zerar a conta. Porque é triste você estar com uma pessoa amargurada, amarga, um negócio assim muito difícil. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Jeremias, que é o texto conhecido, onde Deus ressuscita no vale de ossos secos, o texto diz, a pergunta é, o que eram os ossos secos? E a resposta é a esperança do povo. E o texto diz, estava sequíssimo. Tanto que ele perguntou, posso ressuscitar? Mano, para quem andou com uma pessoa amargurada, um grupo, uma galera sequíssima, você está doido de... Ele orou assim, tu sabe, porque até eu tomei... Então fala com a palavra, tia. Ele fala e o trem ressuscita. Ele diz, quem manda aqui sou eu. Então, o que impede a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro de experimentar mais salubridade na sua vida como igreja, como famílias, como marido e mulher, como pais e filhos, como irmãos que nós somos? O que impede disso melhorar?
só se a gente não clamar todo dia. Porque se clamar, o gênio da lâmpada está aí dentro. Se ele ressuscitou um povo sequíssimo, isso aqui é brincadeira de criança, velho. Isso não faz nem cosquinha na divindade. Então eu fico pensando, não, mas nós precisamos de vida de oração, de tempo de oração, mas não transforme um momento de oração numa comunidade eminentemente imanente. Não vai resolver nada. A pergunta é, preste bem atenção, você está disposto a ser espiritual? Como é que a gente sabe, né, Sebastião, que alguém está disposto a ser espiritual? Essa é uma perguntinha boa aí, tá? Para os aconselhamentos, eu vou colocar isso aí para as mulheres. Perguntinha boa. Para a gente começar a conversa, você está disposto a abrir mão de quê? Aí a gente percebe onde tem o Espírito de Deus e onde tem qualquer espírito menos o de Deus. Porque onde tem o Espírito de Deus, a gente está disposto a abrir mão até da própria vida. As nossas brigas são só para a gente impor a nossa vontade. Jesus Cristo veio e disse assim, a vontade é do Pai. E qual é a vontade do Pai? Eu fico imaginando até na eternidade. Vamos criar o ser humano? Vamos. Mas tem um problema aqui, tá? Vamos resolver esse problema? Vamos. E quem que vai morrer? Aí um olha para a cara do outro, tá bom, vou eu, né? Fazer o quê? 2-1. O Pai e o Espírito Santo votaram em Jesus Cristo e vem Jesus Cristo beiçudo, bicudo. Você consegue imaginar uma caricatura de Jesus Cristo morrendo por nós, ferrando a vida dele o tempo todo, chuchando vinagre enquanto ele está morrendo? Não deixa em paz Jesus Cristo no momento algum. Você consegue imaginar Jesus Cristo amargurado? Consegue? Desculpa, eu sei que está gravando, eu vou pedir licença com tudo. Jesus Cristo puto da vida por ter vindo da cruz. Você consegue imaginar? Contra a vontade. Eu vim porque não tinha opção. Fazer o quê, né? Só tinha eu mesmo para vir, não tinha outra pessoa para mandar, só tinha 3 lá. Os 2 não queriam, faz eu. Aí eu vejo ele diz, eu vim porque meu pai mandou, mas eu vim porque eu quis. Como é que a gente sabe que alguém é espiritual? Quando antes de começar a roda de conversa, ele diz assim, eu ponho na mesa isso. Estou disposto a abrir mão. De quê? De tudo. E não é piadinha da internet, onde o camarada diz assim, não, eu quero separação, vou ficar com o carro, eu assino, levo o carro. Eu vou ficar com a casa também, leva a casa também, embora, pode. E a bicicleta, leva a bicicleta também lá. E os discos lá, leva os discos lá. Você está achando que vai ficar livre de mim? Pois agora você vai ficar casada comigo, eu não vou levar nada. Então tá bom, então fica, eu estava com saudade mesmo da minha bicicleta. Não é brincadeira de internet não, irmão. Por quê? Naturalmente, pecaminosamente falando, nenhum de nós abre mão de nada. Isso somos nós. Espiritualmente falando, a gente não se apega a nada. Que Deus não se apegue. Abra mão da sua vontade. Demorou só isso? Está fácil. Diga não para aquilo que você quer. Beleza. E eu vou dizer com todo respeito, viu? Eu acho que depois... Eu vou parar aqui. Ixi, aqui eu empolgo, eu só estou começando. Efésios 3,16. Eu vou parar em Efésios 3,16 para ficar bem espiritual, assim, sabe? Eu vou dizer que... Deixa eu abrir Efésios aqui. Abro mão, né? Eita. Verso 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo, hein? Depois de tomar chibata aqui no contexto aqui, lembra que eu preguei aqui, né? Eu vou voltar a falar em Efésios, né? Estou com saudade. Bicho. Aqui nós estamos falando de um cara que qualquer um outro teria morrido de tanta paulada que tomou, literalmente falando, tá? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, Paulo se colocava de joelhos para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. Paulo, um homem da palavra, era um homem
do Espírito. E ele sabia que ele não ia conseguir dar o que a igreja precisava. O quê? O Espírito Santo. E Deus disse, Jesus Cristo, sobre Paulo, esse aqui vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Orgulho. E tomou chibata atrás da outra, aprendeu. Podia talvez aprender sem tanta chibata. Mas eu não sei se isso seria suficiente para quebrar o orgulho. Tem muitos de nós que precisam apanhar muito, irmão. E muitos de nós adultos, que fomos corrigidos pelos nossos pais, não execrados, corrigidos assim. Eu sei, tem pai que exagerou, eu sei disso, mas corrigidos. E a gente volta para os nossos pais e diz, pai, obrigado. Porque se não fosse a tua correção, eu não sei onde é que eu estaria. Então, muitos de nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor para que a gente quebre o que precisa ser quebrado e coloque sobre a mesa. Eu estou disposto a abrir mão. Então, meu desafio é, nessa manhã, que a gente ore por esse Comforter. Para ele nos dar força. Não é para ninguém ficar cultivando sofrimento. Para quê? Para que a gente seja tão espiritual quanto Jesus, que foi capaz de, na terra, abrir mão, mostrando para nós o que é ser verdadeiramente espiritual. Então, você quer ser espiritual? Mostra não naquilo que você quer. Mostra naquilo que você deixa de querer. E aí eu ia dizer para vocês, né? Eu vou dizer com muita cautela isso, porque eu estou falando no final, né? Para mim, a depressão não é o nome que não serve para nada isso, tá bom? A gente tem conversado algumas vezes sobre isso, né? Mas, entre aspas, se você olhar as pessoas denominadas com isso, porque orgânico não é, a gente já sabe, tá bom? Eu já estou pressupondo que orgânico não é, tá? Então, se você olhar eminentemente, o que está acontecendo com essa pessoa que sofre? A sua vontade não está sendo feita. Pode olhar. Jonas, quero morrer. Por quê? Porque a minha vontade não foi feita. Pode olhar, as pessoas que sofrem são as pessoas que têm dificuldade de abrir mão da própria vontade. E elas ficam, e elas sofrem, e aí você vem como Comforter e tenta confortar, consolar. Não. Você vai ter que ter força para abrir mão disso aí. Não é você cultivar, é abrir mão. Mas não consigo, nem eu. Peça ao Espírito Santo. Ele vai te dar isso que você precisa. Se nós pedirmos, eu acho que a gente pode experimentar uma grande revolução para melhor nas nossas relações. Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinou isso. Que a vontade do Pai deve ser feita e não a nossa. Então eu não estou inventando nada. Então, se você não quer ficar sofrendo, cultivando uma vontade, abra mão. Não consigo. Peça ao Espírito Santo. Eu quero clamar à Igreja do Cruzeiro para que nós sejamos irmãos e irmãs que dobram o joelho e pedem primeiramente por nós. E Paulo pedia pelos irmãos. Então, que a oração seja para isso. Para que a gente ore pedindo por nós e por nossos irmãos, para que o Espírito Santo nos ajude a sermos capazes de fazer aquilo que humanamente a gente não está dando conta de fazer. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome, obrigado porque o Senhor é bom. E se estamos aqui, é porque o teu Espírito entrou no nosso coração e já desde o início foi nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque isso é um movimento teu, nós não faríamos isso, mas às vezes ainda queremos continuar não fazendo isso. E a vida espiritual é necessariamente dependente da ação contínua do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, o Senhor mora no coração de cada um. Se tem alguém aqui que não tem o Senhor, nós clamamos para que o Senhor entre e faça morada e mude as disposições internas do coração. E naqueles a quem o Senhor já entrou, em nós aqui nessa igreja, que o Senhor não só entrou para nos convencer lá atrás, mas continue, Deus, a nos convencer. Porque não existe possibilidade de sermos melhores
mais saudáveis, mais salubres, espiritualmente mais saudáveis, se o Senhor Espírito Santo não continuar operando dentro de nós, dentro do homem interior. Opere no homem interior de cada um, para que as relações harmônicas que são experimentadas para nós bizarramente na Trindade, mas são naturais, são bizarras porque nós não conseguimos nem para duas pessoas sermos harmônicos. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos a harmonia celestial através dessa ação do Espírito Santo na nossa vida. Nos faz sermos uma igreja mais espiritual, homens mais espirituais, mulheres mais espirituais, sermos melhores filhos teus em nome de Jesus. Amém.